Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar da luta contra o rebaixamento. Se estava envolvendo tantos times nas rodadas anteriores, agora apenas três lutam para não ficar com essa vaga ingrata, né? Que é Bahia, Santos e Vasco. Os três perderam nesta rodada. Os três perderam jogando basicamente no mesmo horário. Bahia, inclusive, com a pior derrota dos três, a meu ver, né? Tipo assim, a do Santos é pior em termos de placar, né? Levaram 3-0 do Atlético Paranaense, mas olha, perder de 3-2 para o América Mineiro, tendo um a mais quase o segundo tempo inteiro, né? Tipo, aquilo ali é inacreditável, né? Tipo, o América Mineiro, lanternaço do Campeonato Brasileiro, tinha 4 vitórias no campeonato inteiro e assim, vai enfrentar o Atlético Mineiro na última rodada, que ainda tem algum tipo de esperança pelo título, né? E assim, a esperança do Atlético é golear o Bahia. Então, assim, eles vão com tudo nesse jogo para tentar ali a vitória e eles também têm que lutar pela vaga direta à Libertadores. Então, eles não vão enfrentar na última rodada um time que não tem mais nada pelo qual lutar, como é o caso, por exemplo, do Vasco com o Bragantino. O Bragantino não tem mais nada o que fazer nesse campeonato. Tipo, eles não vão conseguir uma vaga direta à Libertadores, não vão perder uma vaga pré-Libertadores. Então, assim, para eles, tanto faz. Eles podem passar o Botafogo na posição de tabela, mas que diferença isso faz para o restante do campeonato? Eu não sei se eles podem passar matematicamente o Grêmio, mas sinceramente, né, o Bahia hoje, o Bragantino hoje está ali num ritmo muito mais tranquilo, não tem essa questão da obrigatoriedade de resultados. O Fortaleza eu acho que também já está com ali o campeonato dele já meio que terminado, vai enfrentar o Santos, mas é aquela história, né? Como é que é analisar essa luta contra o rebaixamento? Primeiro pela pontuação. O Santos é o 15º com 43 pontos, o Vasco é o 16º com 42 e o Bahia é o 17º na zona nesse momento com 41. Um empate do Bahia e uma derrota do Vasco coloca o Vasco na Série B, tá? Há de se lembrar isso porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E por mais que eles tenham o mesmo número de vitórias, o segundo critério é saldo de gols e o Vasco tem menos 10 e o Bahia menos 5. Então, o Bahia, com o empate, passa o Vasco na tabela, né? O Vasco, com o empate, passa o Santos na tabela. Supondo que o Vasco empate na última rodada contra o Bragantino, o Santos perca seu jogo, né, na última rodada, né? E o Fortaleza e o Bahia vencem o Atlético Mineiro, o Santos é rebaixado. Então, assim, a combinação para o Santos cair também ela não é esdrúxula, entende? Porque, assim, o Santos tem menos vitórias que o Vasco, né? E o saldo de gols também é muito pior, né? Então, a situação não está tranquila para ninguém, né? E, assim, o Vasco hoje perdeu para o Grêmio. A atuação do Vasco foi péssima. O Vasco virou quase nada contra uma defesa frágil. A defesa do Grêmio tomou 54 gols nesse campeonato. O Vasco não levou perigo essa defesa. Não teve uma chance clara na partida inteira. Realmente, assim, o nível de futebol caiu, não à toa. O Vasco, assim, ele conseguiu até sair da zona, mas nunca se afastou dela. E assim, o Santos joga o pior futebol dos três, gente. O jogo do Santos hoje contra o Atlético Paranaense é uma atrocidade. O Marcelo Fernandes auxiliar, ele começou bem, né? Então, no ator ele foi efetivado, né? Eu falei que era a melhor ideia, talvez naquele momento, efetivar ele, né? Mas ele teve a ideia lá dos três zagueiros, deu uma mudança, escalou melhor a equipe, mas parou por aí, né? Tipo, já ficou totalmente manjado, previsível, e o Santos hoje é uma equipe muito fácil de ser neutralizada, até porque todo mundo tá fazendo isso, né? Todo mundo tá conseguindo ganhar do Santos, levar perigo ao Santos e neutralizar as armas ofensivas dele. Então, assim, os caras vão olhar esse jogo, ver o que tá dando certo contra o Santos e aplicar. E o Marcelo Fernandes mostra porque é auxiliar, porque assim, ele teve uma boa ideia no início e não soube se adaptar ao que o que pedia o Campeonato Brasileiro dali para frente, né? E o Bahia, né, ele tem um oponente mais difícil nessa rodada. Dos três, talvez no momento atual que jogue o futebol menos pior, que hoje, assim, tem muito culpa dos jogadores. O Ademir, ex-jogador do Atlético Mineiro, né, ele perdeu, não foi poucos gols hoje. Ele marca um, tudo bem, né, mas gente, a quantidade de gols que ele perdeu no final da partida é inacreditável, né? E assim, o Santos teve, o Bahia teve tudo para conseguir ali esse empate, talvez até mesmo uma virada contra o América, mas não consegue. Chegou a estar perdendo esse jogo por 3-1. Gente, o América Mineiro tem uma defesa que sofreu 80 gols. Eu acho assim, eu não me lembro de uma defesa pior no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. 80 gols sofridos. É
um desastre, é uma catástrofe. Esse time sofreu 2 gols hoje do Bahia, podia ter sofrido mais. O Bahia fez mais de 3 expected goals, uma coisa muito alta, inclusive, né? Então, assim, o Bahia teve tudo para ganhar esse jogo e não aproveitou as oportunidades. O esporte, isso vale para o futebol, para basquete, para tênis, é de quem aproveita oportunidades, nem sempre de quem joga melhor. Você pode até jogar melhor, mas se não aproveitar as chances claras que você tem, aí, meu amigo, é convidar o adversário para o jogo. E foi o que o Bahia fez. E teve um a mais, como eu disse, quase ali o segundo tempo inteiro, foram mais de 40 minutos com um a mais, não aproveitou a vantagem e agora depende aí de uma combinação de resultados para avançar. Se os 3 vencem, o Bahia é rebaixado. Então, a situação do Bahia é caótica, né? Tipo, eles precisam vencer o Atlético Mineiro. Eles precisam pontuar contra o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro que é o time que mais pontuou no segundo turno, né? Se bem que, para dar esperança ao torcedor do Bahia, o Atlético Mineiro só tropeça com o time lá de baixo. O Atlético ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Grêmio, ganhou do Flamengo. O Atlético ganhou de todos os times da parte de cima da tabela. Na hora de enfrentar o Cruzeiro, perdeu. Na hora de enfrentar o Coritiba, perdeu. Na hora de enfrentar o América, não ganhou. Então, assim, é impressionante. O Atlético Mineiro contra times da metade de baixo da tabela acaba sofrendo mais do que os líderes, né? Mas aí é muito também pela característica de jogo do Filipão. Porém, ele achou um time, né? O time agora tem uma identidade, pelo menos, né? Uma forma de ser mais escalado ali, né? No 4-4-2, e tem funcionado, e eles têm a melhor dupla de ataque do Brasileirão, que é Hulk e Paulinho. Não à toa o Paulinho o artilheiro, e o Hulk o jogador que mais participou para gols, somando gols e assistências, e o Hulk é um jogador que tem 11 assistências nesse Brasileirão. O Atlético, inclusive, dos 3 assistentes principais do campeonato, tem 2, o Hulk com 11 e o Cristiano Pavão com 8. Então, é um time que tem peças para machucar essa defesa, e a defesa do Bahia está muito mal, né? O Rogério Ceni não conseguiu ajustar isso. Então, sinceramente, né, a situação do Bahia é a mais complicada, porque o Santos, por pior que o futebol dele seja, eles ainda têm a vantagem dos pontos e que os adversários têm que conseguir resultados para conseguir jogar eles para baixo. Mas vale lembrar, o Santos pode estar tendo um rebaixamento inédito. Pelo futebol que joga, talvez esse segundo turno o Santos é o pior desses 3 times, mas é aquela história, né? Conseguiu a gordurinha e no final vai salvar aí quem tem mais pontos, né? Nem quem tá jogando futebol pior nas últimas rodadas, porque o campeonato tem 38. O Vasco, por exemplo, no segundo turno, tá entre os 10 primeiros colocados, mas o primeiro turno foi uma porcaria, perderam tempo com o Barbieri, agora com o Ramon Dias conseguiram uma recuperação, mas é isso, né? Vamos ver o que acontece. Vasco e Santos dependem de si mesmo e o Bahia, obviamente, precisa de uma combinação de resultados que não é das mais absurdas para conseguir sobreviver. A ver o que irá acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.